o filme ele é um repositório de uma sensibilidade de uma época. Tá? Então, é bem interessante. E, com isso, vamos entrar aqui aonde? Os livros do humilde blogueiro. Olha, já estamos entrando nos problemas aqui que teve com a parte dos vinis. Quem é mais aqui, espectador longevo aqui dessas lives, você sabe que esse humilde blogueiro aqui foi acometido por, sei lá, tipo... efeito Mandela. Pô, mas eu achava que tinha esse vinil, como assim não tem? Não achei. Aí teve fenômenos de vinis que eu emprestei e nunca mais voltaram, eu também esqueci que tinha emprestado, esqueceram de me devolver. Né? Infelizmente, agora na seção de livros está entrando também esses paradoxos, né? Que é esse livro aqui fantástico, que é História e Consciência de Classe, do George Lukács. Tá? Procurei, não, tem esse livro, não é possível, eu me lembro. Quando eu fiz o mestrado, eu estudei, eu comprei, eu me lembro da livraria, eu comprei, sumiu, sei lá, acho que foi embora numa venda de um lote de livros, né, para o Sebo do Messias, aqui em São Paulo. Deve estar meu livro lá no Sebo do Messias. Também faz tempo, vem dos anos 90, que aquela coisa vai enchendo de livro em casa, não tem mais espaço, né? Não tem. Eu morava em apartamento na época, era o primeiro casamento, uma vida pequeno burguesa mesmo, tá, cabia mais nada. Mas está aqui, vou falar do George Lukács, História e Consciência de Classe. Apesar de não ter o livro aqui, eu já tinha escalado o livro, fui procurar, mas cadê? Eu revirei tudo. Efeito Mandela de novo, não é possível. Esse livro é fundamental, é de 1922, tá? Para começar a falar a respeito dele, é aquela questão da crítica ao marxismo vulgar. É isso que propõe aqui o Lukács, estudos sobre a dialética marxista. O que é o marxismo vulgar? É aquela coisa que tudo pode ser explicado pelo determinismo econômico. Eu acho que essa questão do marxismo vulgar é o que produziu essa, digamos, essa derrota da esquerda no século XX, que ele publica esse livro em 1922. Tá? Antes já estava ali a ascensão do nazismo, os movimentos fascistas e nazistas utilizando os meios de comunicação, cinema e rádio de uma forma inédita, formas de propaganda completamente inéditas, tal, enquanto a esquerda, informada pelo marxismo vulgar, segundo Lukács, apenas se interessava nas questões econômicas. Então, achava que a consciência de classe falaria mais alto porque as necessidades, as condições econômicas falariam mais alto e fariam, finalmente, a classe operária se rebelar contra o sistema capitalista. E a gente sabe que, historicamente, ocorreu o contrário. Apoiou os movimentos nazifascistas na Europa. E a guinada, né, a direita, e a fragorosa derrota, né, da esquerda, que até hoje não conseguiu entender a questão da colonização do imaginário através das mídias, das tecnologias, digamos assim, das novas tecnologias ali na época, rádio e cinema. A colonização do imaginário. A questão do imaginário, da questão ideológica, era uma questão que era sempre pensada, sendo que a determinação, em última instância, sempre era econômica. Tá? Lukács vai propor uma análise completamente nova aqui com esse livro, em 1922. Pela primeira vez, um marxista, a partir de uma leitura de Marx, da dialética marxista, ele coloca no centro das preocupações não as determinações econômicas, mas o fetichismo da mercadoria como cerne da dominação do capital. Tá? Além vamos falar assim, como ele demarca a complexidade,
a complexidade de como os indivíduos eles se adaptam à dinâmica do devir numa determinada realidade dada. Tá? Em outras palavras, como a consciência de classe acaba incorporando ou trazendo para dentro de si o que ele chamou aqui nesse livro de reificação da consciência. Tá? Ele é o primeiro intelectual dentro da história do marxismo ao colocar a forma mercadoria, a forma mercadoria e a teoria do fetichismo de Marx como centro da preocupação de tudo. A forma mercadoria, isso é uma coisa bem complexa, a questão, e como a forma mercadoria ela acaba influenciando o cotidiano a tal ponto que a configuração da alienação ela se transforma totalmente no capitalismo, impedindo a formação de uma consciência de classe, que é o que se verificou com a vitória do nazifascismo. Tá? Agora vamos com calma aqui nessa discussão. A questão central é da forma mercadoria. Tá? Não é à toa que no livro Capital aqui, né, no livro Capital, o primeiro capítulo é a mercadoria. É um dos capítulos assim mais, como é que se pode falar, esotéricos de Marx, né? E a gente sabe que o Capital é uma obra inconclusa. Marx ele morre exatamente no momento que ele ia discutir a questão das classes sociais. E ele fatalmente chegaria à questão da consciência de classe e essa questão do imaginário. Quer dizer, a morte ceifou Marx e permitiu ele dar continuidade e concluir o livro Capital. Tá? E daí é que vem, a partir de Lukács, né, é uma obra, na minha opinião, esse livro é um divisor de águas, tentada continuidade aonde Marx terminou com a sua morte. Tá? Esse livro ele causou um impacto tão profundo, tá? Que se tornou assim suas categorias, assim temas centrais em pensadores assim como Horkheimer, Adorno, Walter Benjamin, até mesmo Sartre, Merleau-Ponty e depois o Guy Debord, lá na Sociedade do Espetáculo, Lucien Goldman e até Lacan. Você quer saber? Essa questão... Qual é a questão da forma mercadoria e tudo mais? O capítulo, aqui é a pergunta, né, sobre o capítulo. É claro que o livro, as primeiras partes do livro, o primeiro capítulo, ele discute o que é o marxismo ortodoxo. É o capítulo que ele vai discutir, eu tenho eu me lembro da edição que eu tinha da Martins Fontes, tá? Ele vai discutir esse conceito de marxismo vulgar, o marxismo ortodoxo, tá? Mas depois ele vai entrar na questão da discussão das internacionais socialistas naquele momento, a questão da Rosa Luxemburgo, mas o capítulo decisivo são 100 e poucos capítulos, chamado A Reificação e a Consciência do Proletariado. Aí ele vai discutir o fenômeno da reificação, antinomias do pensamento burguês que são incorporadas pelo proletariado e o ponto de vista do proletariado. Esse é o cerne, tá? Que é esse capítulo de 100 e poucas páginas, tá? A reificação e a consciência do proletariado. Em rápidas palavras, o que há de tão importante nisso? Você sabe que essa obra do Lukács, para mim, especialmente, me chamou a atenção para a discussão da teoria da alienação. Tá? O cerne ali do pensamento filosófico de Karl Marx é de que o trabalho humaniza. Nós somos humanos por causa do trabalho. Tá? O trabalho nos transforma. Não é simplesmente pegar e transformar, cortar a árvore, ou produzir objetos, tal, não é uma coisa externa. Isso também nos transforma interiormente, nesse processo de humanização, de hominização, vamos dizer assim. Tá? Porque a grande diferença entre nós e os animais é que nós trabalhamos.
os animais apenas seguem coordenadas instintivas, né, no seu DNA, e ele apenas repete mecanicamente algo que já está inscrito neles, né? Nós transformamos, temos digamos, pensando em termos de Chomsky, uma gramática generativa. A partir de recursos escassos, produzimos uma riqueza de combinações e produzimos a cultura. Não querendo entrar no campo estruturalista aqui, longe de mim. Tá? A questão é o grande tema da alienação, entra aí em Karl Marx. Tá? O que aconteceria se o homem não se reconhecesse no produto do seu trabalho? Dadas as circunstâncias da divisão de classes sociais, da exploração, da reprodução da desigualdade social e da exploração e da luta de classes, isso criaria uma situação de alienação, onde o homem mais não se reconhece naquilo que ele produz. Isso criaria esse estado de alienação ou de estranhamento. Tá? Então, toda a discussão da consciência de classe está fundamentada nessa ideia da alienação, que seria automática no proletariado. Pô, a gente não se reconhece mais o que a gente produz, a gente não consegue mais comprar o que a gente produz, a gente é explorado. Eu me sinto alienado. Portanto, esse estado de alienação, sei lá, dispararia um gatilho cognitivo imediato, devemos os trabalhadores do mundo univos. Queremos o nosso trabalho de volta. E como se faz isso? Tomando para si os meios de produção. E aí começa todo o edifício marxista. E aí a crítica de Lukács, isso começa a derivar para o marxismo ortodoxo ou o marxismo vulgar. Essa coisa não é automática assim. Por quê? Porque a forma mercadoria ela se sobrepôs a todas as outras formas. Como assim? No passado, você tinha até o dinheiro como forma de equivalente geral, você ganhava um salário, vamos dizer assim, mas ainda grande parte da sociedade era regida pela tradição. Então havia o escambo, a troca a partir do valor de uso. O valor de troca era uma coisa verificada em ambientes assim muito restritos, em mercados. Ainda o que dominava na sociedade era a tradição. Tá? Ou seja, o escambo e a troca dos produtos em função do seu valor de uso. Tá? Agora, a grande novidade do capitalismo foi generalizar a forma mercadoria. Tudo vira mercadoria. Tá? E qual é a questão? Tudo passa a ser convertido no equivalente geral do dinheiro, a forma mais abstrata produzida por um sistema social. O dinheiro produz a racionalização, a burocracia, todas aquelas análises de Weber que ele até cita no livro, Max Weber, da racionalidade. Isso significa que o dinheiro ele consegue transformar o capitalismo, a ideia do valor, de horas de trabalho necessárias para a produção de um bem. Horas necessárias de produção. Então, eu vou comprar, vamos dizer assim, um carro. Vamos falar assim. Então, naquele carro está uma quantidade de determinadas horas de trabalho produzidas para a sua fabricação. E eu tenho que pagar por essas horas de trabalho. Pagar como? A partir das minhas horas de trabalho. Tá? Então, temos aí horas de trabalho e produtos, os mais variados, que podem ser intercambiáveis, eles se tornam entidades abstratas, já que tudo pode virar mercadoria. O problema é que aí vem um processo de reificação, segundo Lukács. Primeiro que os produtos, as mercadorias, parece que esse valor, esse preço, parece que vem da sua própria natureza, quando são relações sociais de exploração que são escondidas atrás do fetiche da mercadoria, né? Uma referência a Karl Marx. O problema é o processo da reificação. Essa forma mercadoria entra na consciência do proletário. Então, isso significa o seguinte: eu ganho salário pelas horas de trabalho que eu trabalhei. Com esse equivalente geral, eu posso comprar o que quiser, eu sou livre. Então, significa estamos aí no princípio da meritocracia. Isso Lukács começa a perceber. Essa reificação em que as mercadorias parecem que têm um valor natural, elas surgem da natureza já com valor pré-estabelecido,
e você ganha também o seu salário mediante a quantidade de horas que você trabalhou, e você ganha esse equivalente geral, essa coisa abstrata chamada dinheiro. Com o dinheiro, eu posso comprar qualquer coisa. Não sei se vocês estão entendendo o argumento. Então, isso cria uma suposta ideia de liberdade. Então, eu posso comprar qualquer coisa, sensacional. O dinheiro é uma entidade abstrata. Eu posso comprar tudo, qualquer coisa. E isso dá uma sensação de liberdade, que começa a se incorporar na consciência do proletário. E vai criar esse processo de reificação, essa coisa da coisificação. A forma mercadoria, que é uma coisa abstrata, é introduzida no psiquismo, no imaginário, na consciência dos trabalhadores. Então, isso significa o quê? Nossa, está cheio de pelo do sushi aqui. Foi-se a alienação, acabou. A sensação de estranhamento em relação ao mundo, isso ele adverte. Tá? Isso vai chegar ao quê? Pegando numa sociedade mais moderna, vê a questão dos motoqueiros de entrega, e eu achei assim muito... Viver é uma entrega. Esse jogo retórico, de duplo sentido, viver é uma entrega. A entrega no sentido de você se entregar, de fazer aquilo que você gosta, tal, e de entregar mesmo. Vou entregar o pedido. Tá? As várias camadas retóricas, quer dizer, o Lukács ele não está explorando, não está desenvolvendo ali, não chega a questão da publicidade, da sociedade de consumo, mas como essa forma mercadoria entra na consciência do aqui na live destruiu tudo. O drone israelense destruiu tudo aqui. Eita, caiu tudo aqui. Voltamos, está todo mundo me vendo aí? Voltamos. Ficar falando de Rush, depois de Karl Marx, é coisa que derruba tudo. Derruba tudo aqui. Todo mundo aí, todo mundo feliz, todo mundo feliz. Vamos lá, mais um. Tá acabando o vinho, tá acabando a live. Vamos lá. Ai, cacete. Vamos terminar então o Lukács aqui, o velho Lukács. A gente estava falando aí dessa. Para sintetizar, para acabar logo essa história aqui. A ideia do Lukács nesse livro é que a ideia, esse estranhamento, essa sensação de alienação, está desaparecendo. O que seria pelo marxismo vulgar, vamos dizer assim, o fator, o gatilho, né, a sensação de alienação, eu não me reconheço mais no meu trabalho, então eu quero fazer a revolução. Isso está desaparecendo. Por quê? Pensando mais assim, a contemporâneo, paradoxalmente, estamos nos identificando no trabalho que nós fazemos. Então, o motoqueiro de aplicativo é aquela questão dos corre. Eu faço os corre. Se você for ver bem a mente desse pessoal, eles se sentem como heróis. Não experimento mais uma sensação de alienação naquele sentido marxista, né? Vamos dizer assim. No máximo, ele pode se sentir explorado. No máximo, se sentir explorado. Eu preciso ganhar mais, ser melhor remunerado. Só que a gente sabe que, em termos aqui da teoria da alienação, isso é um tipo de argumento reacionário, porque só apenas você reforça o ciclo vicioso da exploração. Tá? Então, o que está em jogo, que é essa questão aqui do História em Consciência de Classe do Lukács, é a discussão da teoria da alienação e é essa coisa que muitos definiram como fenomenologia marxista. A ideologia são as práticas cotidianas. É no cotidiano que nós estamos incorporando a forma mercadoria para a nossa consciência, criando, por exemplo, uma falsa sensação de liberdade. O dinheiro como equivalente geral
dá essa sensação por ser uma coisa muito abstrata. Eu tenho a liberdade de comprar qualquer coisa. Com o dinheiro eu compro qualquer coisa. Então, o máximo que eu tenho que reivindicar é ganhar mais. E daí, claro, toda a meritocracia e tudo isso, digamos, é a última manifestação da forma mercadoria que nós incorporamos. Tá? Questão da meritocracia. Então, o dinheiro é uma coisa boa, então eu preciso ganhar mais para poder comprar qualquer coisa. E aí passa essa sensação de liberdade que a forma mercadoria deu de uma forma surpreendente na história do capitalismo. Tá? É a explicação aqui, daí porque o Lukács ele foi muito retomado, né? Principalmente após esse fracasso. E aí todo o trabalho da Escola de Frankfurt e tal, de tentar repensar o marxismo pelo ponto de vista da ideologia, e aí essa relação com o imaginário, e aí, é claro, a linha freudo-marxista, que aí vai entrar a partir disso. Então é isso, falamos aqui sobre George Lukács, né? E também vamos falar do apoio aqui à nossa live. Apoie a live Cine Gnose. Né? Hoje o negócio aqui está agitado, hein? Derrubam aqui, toca o Rush, derrubam a live, passa um drone israelense, cai a live daqui de novo. O negócio está. Mas então, portanto, apoie a live Cine Gnose. Muito obrigado para aqueles que nós já estão nos ajudando, os nossos apoiadores contumazes, tá?